preferida, lógico, não podia ser outra. Eu trouxe aqui para nós hoje algumas questões de genética que caíram no Enem. Prestem muita atenção. Eu sei que a matéria que vocês estão vendo agora está fresquinha aí na cabeça de vocês. Então, assim, vai ser muito tranquilo, tenho certeza, né? Qualquer dúvida, podem me perguntar. E eu não vou ficar falando as respostas, não. Vocês vão ter que pensar. Então, prestem muita atenção, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade: segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Vamos relembrar. Mendel, ele fez os cruzamentos entre as ervilhas, e nesses cruzamentos que ele fez entre as espécies de ervilhas, por que de ervilhas? Quem sabe me dizer, primeiro, antes da gente prosseguir? Quem sabe me falar por Porque quê? elas... Não, pode terminar. Era isso que eu ia perguntar. Por que ele escolheu ervilhas para trabalhar? Uai, não seria porque elas são fáceis de se reproduzir e o seu tempo de vida é curto? Também, né? Tem outros fatores, mas esses dois fazem parte, sim. Então, elas são fáceis de reproduzir, o tempo de vida é curto, as ervilhas são puras. Por quê? Porque a florzinha é fechada. Então, ele precisa abrir uma flor para poder fecundar a outra, produz vários descendentes, é rápido. Imagina se ele fosse trabalhar com uma espécie que demora 20 anos para reproduzir, quando que ele ia ter os resultados? E outra coisa é que tem variedades diferentes, então tem vários tipos de ervilha, tem ervilha semente lisa, rugosa, a posição da flor, a cor da semente, um monte de coisa que quando cruza, produz descendentes férteis que ele consegue estudar. Então, ele criou a chamada primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? Que as características se encontram ali, né? E são distribuídas de maneira independente e são separadas ali na hora de formar os gametas. Qual é o processo que forma, então, esses gametas? Quem lembra o nome? A Júlia falou. Aquele negócio de meiose? Meiose. Eu fiz leitura labial, eu vi que você tinha respondido certo. Meiose, isso mesmo. Durante a meiose, os pares de cromossomos que nós herdamos ali dos nossos pais, chamados de cromossomos homólogos, se separam e formam os gametas. Então, os gametas, eles são puros. Por exemplo, se eu tenho aqui, vocês viram lá muito, né, azão, azinho. Se eu tenho um gameta azão e um cromossomo azão e um azinho, se ele é heterozigoto, lembram desse termo, heterozigoto? Quando vai se separar, um óvulo vai estar azão e o outro estaria azinho, né? Então tá. Hoje sabe-se que nem sempre é verdade. Por quê? Né? Falou da lei ali da conformidade, leis de uniformidade, segregação e distribuição independente. Aonde que está o erro aqui que foi identificado nessa teoria de Mendel? Distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção da primeira fase da meiose. Qual que vocês marcariam aí? Letra C? As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Isso pode acontecer, Júlia, mas não é uma coisa assim muito comum. Então, na verdade... Letra B? Letra B? Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada genitor. Eles vão herdar um dos dois, né? Porque vai separar, então ele vai herdar pelo menos um dos dois. Então, não. Então, no caso, a letra C não estaria correta. Não. Nem a C, nem a B. Quem sobrou aí?
Vão chutando, né? Vão tentando as opções. Então Gente, é a... também não. Ah, Não toma na soda, então? Olha, não É a depende... letra E. Também não. Agora ficou fácil. Quem sobrou? A letra D. Olha só, gente. Qual que foi o problema? Quando ele falou isso, beleza, tá? Tá certa a ideia dele. O que que ele não previu? No cromossomo tem vários genes. Então, essa segregação ela não vai ser tão independente, por quê? Porque dois genes que estão no mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos. Entenderam? Então, imagina, aqui, ó, vou fazer até um desenho aqui para vocês. Vocês sabem que eu sou boa para desenhar, né? Vocês lembram? Então, imagina aqui, ó. Eu tenho aqui o cromossomo. Aqui eu tenho um gene, vou representar aqui. O que que é o gene? Primeiro, vamos definir gene. Gene é um segmento do cromossomo, é um pedaço do DNA que pode ser traduzido e formar as proteínas. Nosso corpo todo, todas as nossas características, a gente herda elas de acordo com o gene. Então, tem um gene que vai determinar a cor do olho, tem um gene que vai determinar o formato do cabelo, se ele é liso, se ele é cacheado, a cor da pele, o formato do nariz, da orelha, lembra? Não sei se vocês já viram, que é uma característica genética herdada dos pais, não influencia em nada, mas se você olhar na orelha aqui, ó, o lóbulo da orelha, ele pode ser solto ou ele pode ser emendado. Aqui não tem essa voltinha, vocês já viram? É uma característica genética herdada dos pais. Vai mudar o que na sua vida? Nada, mas é herdado dos pais. E tem um gene que determina isso. Olha só que legal. Então, se eu tenho aqui no meu cromossomo, eu tenho vários genes. Esse aqui é um e esse aqui é outro. Então, Darwin, ó, tô indo lá para a evolução já. Então, Mendel, ele falou que as características são herdadas de maneira independente, mas ele não previu que nós temos muito mais genes do que cromossomos. Então, existem mais de um gene no mesmo cromossomo. Entenderam isso? Vocês entenderam por que que a letra D? Porque... Professora, Oi. tipo assim, a senhora falou que o negócio lá da orelha é genética. Essa genética, ela pode ser dada até, tipo, de quantas gerações passadas a nós? Ou é só, tipo, do pai e da mãe? Não, assim, o pai e a mãe herdou dos avós, dos pais deles, que herdaram dos pais deles, então isso vem passando de geração em geração. Depende, por exemplo, vamos supor uma doença lá do gene. Pode ser que a pessoa herde essa doença, pode ser que não. Por quê? Porque na hora de sofrer a meiose, suponhamos que é uma doença heterozigótica, né? Sofreu essa separação, azão, azinho. O azinho causa doença, mas foi o azão que fecundou. Aí aquela doença ficou para trás, entendeu? Então, depende, não tem como eu te afirmar. Isso vem, mas isso vai sendo herdado de várias e várias gerações. Tem um projeto muito, muito bacana que chama Projeto Genomas do Brasil. E ele está analisando o DNA da população brasileira. E, assim, é muito legal o projeto, porque eles estão sequenciando várias pessoas para identificar a origem. Dá para saber, por exemplo, quando sequencia, eles comparam o seu DNA com o DNA de outras pessoas do mundo. Dá para saber, por exemplo, se os seus ancestrais, se eles vieram da Europa, se vieram da África, se eram índios. É muito, muito interessante. Então, assim, Larissa, depende se pode ser que seja uma mutação recente que herdou, ou pode ser que seja uma característica muito antiga que foi passando até chegar em você, tá? Não tem uma regra para isso, entendeu? Então, pode ser que no seu pai aconteceu uma mutação e você herdou essa mutação, seus avós não tinham isso. Mas pode ser que uma característica que toda a sua família tem que você herdou também, tá? Então, não é uma regra, mas geralmente não é só do pai e da mãe, não. É herdado, assim, desde de muito tempo atrás, ok? Vamos lá para a segunda pergunta, então, se o meu slide passar. Vamos lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano.
sendo boa parte desse código constituído das sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Qual que é o conceito de código? O que é o código genético? Como que a gente lê o código genético do DNA para transformar isso em uma proteína? Vocês sabem? Dá uma olhada aí nas opções e pensem um pouco. Pelos RNAs? Os RNAs, eles que vão fazer esse trabalho, né? De ir lá no DNA, copiar a informação, levar para o ribossomo, traduzir, ler essa informação. Mas o código em si, igual a gente usa o alfabeto, né? Qual que é o código? Qual que é o alfabeto do DNA? Para ele ler e saber como que ele vai montar aquela proteína certa. As letrinhas miseráveis? Aquelas letrinhas miseráveis. Quais são as letrinhas miseráveis? Quem sabe dizer? C. São 4. Alguém falou um C aí? C. Eu. G, G. A A. e T, se eu não me engano. T. Isso aí. Adenina, timina, citosina e guanina, né? C, A, T, C, G. E aí, gente? Tá, mas como que vai ler essa informação? Olha só que legal, gente. Presta atenção. Vou desenhar de novo. Gostei de desenhar nesse negócio aqui. Fica tão ruim quanto no quadro, mas tudo bem. Olha só. Como que ele lê a informação? Ele vai ler cada 3 bases. A gente chama de trinca, que é um códon. Então, cada códon equivale a um aminoácido. A união dos aminoácidos é que vai determinar a proteína. Então, eu tenho 3 bases, é assim que ele lê, presta atenção. O código genético nosso é o códon, são 3 bases, cada 3 bases equivalem a um aminoácido, e o aminoácido vai formar as proteínas. Então, é assim que ele sabe, por exemplo, qual a sequência de aminoácidos para formar a melanina, né, que é a proteína aqui da pele, qual que é o código corretinho ali para formar a insulina, que é, né, lá vai atuar na produção ali, né, no controle de açúcar do sangue. Então, olha só, presta atenção. O gene tem várias dessas letrinhas. Cada 3 letrinhas dessa equivale a um, como é que chama? Acabei de falar. Um códon. Um códon. Cada 3 letrinhas equivale a um códon. Cada códon equivale a um... Vamos, gente. Cada códon equivale a um aminoácido. Aminoácido, não esqueçam, isso é extremamente importante, anota aí. Cada códon, cada 3 bases equivale a um códon. Cada códon vai determinar um aminoácido. Só que o nosso DNA ele é chamado de degenerado e universal. O que significa essas 2 palavrinhas que eu quero que vocês anotem aí, para vocês não esquecerem? O DNA é degenerado e universal. Universal porque o mesmo códon equivale ao mesmo aminoácido em qualquer espécie. Então, no nosso corpo, nas plantas, nas bactérias, o mesmo códon equivale ao mesmo aminoácido. Então, ele é universal por isso, tá? Ele é um código para todo mundo. Por que ele é chamado de degenerado? Porque eu tenho mais de um códon, presta atenção, eu tenho mais de um códon para determinar um único aminoácido. Então, eu vou inventar aqui. Suponhamos que o AAA seja a leucina. Aí vem aqui o AAC, eu estou inventando, tá, gente? Eu não sei de cabeça isso aqui, não. Tem uma tabelinha que mostra qual que é o aminoácido de cada. E o AAC também é leucina, entenderam? Então, significa que ele é degenerado, ou seja, eu tenho mais de um códon para que tenha o mesmo aminoácido. Isso é bom, sabe por quê?
Suponhamos que aconteceu uma mutação aqui, nesse gene. E aonde tinha um A, ficou um C. Vai mudar a minha proteína? Se for para o mesmo aminoácido, não vai ter diferença. Então, nem toda mutação que tiver na célula vai ser prejudicial, ela pode ser neutra, pode não ter influência nenhuma. Entenderam isso? Entenderam? Gente, está muito difícil a aula hoje, eu estou meio fora, assim, da parte de Mendel, porque eu Juliana, acho... só repete essa última, né, esse negócio de Degenerado? 2 aminoácidos. Tá. Isso. Tá. O que é o código genético é degenerado? Eu tenho mais de uma trinca para determinar o mesmo aminoácido. Então, imagina, eu dei um exemplo aqui que eu tirei da minha cabeça, que o AAA e o AAC é leucina, é o aminoácido leucina. Então, eu tenho mais de uma trinca que vai determinar o mesmo aminoácido, não é um para cada, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não tem uma trinca específica para cada, eu tenho mais de uma trinca que vai determinar o mesmo aminoácido. Então, se acontecer uma mutação aqui, não vai influenciar, tá? Desse jeito aqui não vai fazer diferença. Quero que vocês percebam que nem toda mutação, então, né? Quando a gente fala de mutação, já remete a uma coisa ruim, né? Nem toda mutação é ruim, gente, tá? Às vezes ela pode ser neutra, pode não ter influência nenhuma. Às vezes ela pode ser ruim, mas ela pode até ser positiva. Talvez uma mutação provoque um gene que vai deixar aquela característica melhor ainda. Pode acontecer, tá bom? Então, qual é a resposta? Gente, eu repeti 50 mil vezes a palavra. Calma, Juliana, a gente falou tanto, eu preciso reler de novo. É porque a primeira, Larissa, por isso que eu tô... Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Letra A, muito bem. Entenderam? Olha só. Então, o que a gente viu aqui até agora? Aí, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. A gente viu que Mendel usou as ervilhas por ser rápido, fácil, por ser puras, né, linhagens puras, por ter muitas características diferentes. Nós vimos, então, que no DNA que ficam os genes, e que os genes que estão próximos no mesmo cromossomo tendem a ser levados juntos, e nós vimos que o código genético ele é determinado pelas 3 bases, que chama códon. Cada códon equivale a um aminoácido, que esse aminoácido ele é degenerado e universal. Degenerado porque eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido, e universal porque o mesmo códon determina o mesmo aminoácido em qualquer espécie. Beleza? Gente, olha que legal isso daqui. Tá vendo esse nome aqui, ó? Soares TN? É a minha orientadora do mestrado, do doutorado agora. Olha só que legal. Ela aqui, ela com a Teles aqui, a Mariana, né? E a... Fugiu o nome dessa daqui. Mas eu conheço as 3 lá do laboratório, que criaram essa questão e mandaram para o Enem de 2018. Achei bem legal quando eu vi. Pessoal, olha só, presta atenção nisso aqui, que é um tipo de questão que é bem fácil, mas se você não souber interpretar, isso pode te fazer perder pontos numa questão que é simples de resolver. Olha só, presta atenção. Deixa eu ler aqui primeiro para vocês. Considerem um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. Então, essa aqui é a mãe, é a árvore matriz. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen. Então, DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Vamos falar que esses aqui são os pais, então, os possíveis pais, certo? DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização, ou seja, ela não se autopolinizou, ela cruzou uma com a outra. A mãe, né, a matriz, cruzou com alguém dessas aqui. O que a gente tem que fazer? Ó, e das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. A progênie S1, esse aqui, S1, o filhinho aqui, né, a geração, veio de qual doador? Ou seja, eu quero descobrir quem é o pai desta plantinha. Esses risquinhos pretos aqui a gente chama de bandas.
Quando vocês virem um tipo de questão dessa, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que analisar que a metade do DNA a gente herda do pai e a outra metade a gente herda da mãe, certo? Então, gente, eu quero todo mundo muito, muito atento nisso daqui. Todo mundo, presta atenção. Eu vou olhar essa bandinha e vou analisar, eu vou comparar. Ou ela tem que ser igual à da mãe, ou ela tem que ser igual à do pai. Ela não pode, ela não veio do vizinho, ela veio do pai e da mãe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar essas bandas. Essa primeira banda, ela é igual a esse daqui, não é? Então, essa daqui, ela herdou de quem? Essa banda? Da mãe, certo? Se essa banda, ela herdou da mãe, essa outra banda, ela herdou de quem? Do pai, tá. Já vou excluir. Quem são os possíveis pais olhando só no bloco A? Ativa o microfone e fala para mim. Vamos, gente. Ativa o microfone aí e fala. Professor, não entendi. Vou explicar de novo. Olha só, presta atenção. Esse risquinho, isso aqui é teste. Quando você for olhar um teste de paternidade, cai muito nisso aqui no Enem. Então, por isso que eu quero que vocês prestem muita, muita atenção. Cada risquinho desse ou foi herdado do pai ou foi herdado da mãe, certo? Esse indivíduo tem esses dois risquinhos, essas duas bandas, tá? Essa primeira banda, ela não é igual aqui, não está na mesma posição que essa banda da mãe, certo? Então, essa banda, ela herdou de quem? Da mãe, certo? Se essa banda ela herdou da mãe e essa segunda banda a mãe não tem, de quem que ela herdou então? Do pai, certo? Quem pode ser o pai, então, aqui? Só dessa primeira imagem. Depois a gente analisa O DP2 e o DP5. DP2 ou DP5. Entenderam? Olha, o DP2 ou o DP5. Entenderam nessa primeira imagem que eu excluí o DP1 e o DP3 e o DP4? Todo mundo entendeu isso? Se a mãe não tem essa banda, com certeza herdou do pai. Então, quem pode ser o pai? Ou DP2 ou DP5. Tá, então ainda tem duas opções. Vamos olhar para o segundo gel para a gente tentar descobrir, então, realmente quem é o pai. Agora, olha que interessante nesse gel. Tá vendo que aqui ele tinha dois tracinhos e aqui ele tem só um? Sabe por quê? Porque essa característica era heterozigótica, tipo aqui um azão e um azinho. O azão herdou da mãe e o azinho herdou do pai. Se aqui só tem um risquinho, é porque ele é um homozigoto, ou azão, ou azinho. Então, os dois, o pai, ele herdou a mesma coisa do pai e da mãe, certo? Olha aqui, a mãe já tem esse aqui, não tem? Então, quem é o pai? DP5. O DP5, muito bem. É o único que tem essa banda aqui, é o DP5. Tá vendo? Que nenhum outro tem? DP5, tá? Então, o que vocês tinham que olhar? Você tem que olhar sempre que vocês virem esse tipo de exercício. Vocês vão comparar esses risquinhos, ó. Se a mãe não tem, com certeza foi do pai. Então, quem tem o risquinho nesse mesmo ruminho? O DP2 e o DP5. Então, é um dos dois. O resto eu já vou excluir. Esse daqui, então, né? Se esse daqui só tem esse risquinho, a metade herdou da mãe e a metade do pai, porque ele é homozigoto, os dois são iguais, por isso que está no mesmo lugar. Então, a Larissa Reis está me olhando numa cara de que não estou entendendo nada. Larissa, não está entendendo mesmo ou está indo? Aí, continua. Tá bom. Eu não consigo ver o rostinho de todos, eu queria que aparecesse mais carinhas para mim, mas só fica um pouco, eu gosto de ver o rosto de vocês para ver se vocês estão entendendo ou não. E aí, Ana Luísa, entendeu? Olha, então esse risquinho... Pessoal, eu tô tentando entender. Tá, olha só. Você vai olhar que sempre vai herdar do pai e da mãe, tem que estar no mesmo rumo. Tá vendo? Se esse daqui ela herdou da mãe, essa aqui a mãe é certeza que é a mãe dele. Entendeu? Então essa aqui eu tenho certeza. Então eu não vou analisar esse primeiro risquinho, eu vou olhar esse daqui. Por quê? Porque a mãe não tem. Se a mãe não tem, veio de onde? Do pai, certo? Aí eu vou olhar quais são os possíveis pais. Quem tem risquinho nesse mesmo rumo desse daqui.
nesse primeiro caso, poderia ser o DP2 ou o DP5. Mas aí, quando eu olhei nesse segundo caso, ele só tem risquinho aqui, certo? Então, quem é o pai? O único que tem risquinho aqui também, o DP5. Entenderam? Não entenderam? Estão querendo desistir da genética? Como é que tá a vida de vocês aí? Me respondam. Tranquilo por enquanto? É porque, assim, eu sei que normalmente os conteúdos que começam no terceiro ano é mais aquela parte de azão azim, cruzamento, isso aqui são exercícios que vão um pouco além. Mas são todas questões do Enem. Então, o Enem, assim, cai muito. Geralmente é o segundo tópico que mais cai no Enem é genética. Então, por isso que vocês precisam tentar entender o máximo aí do que eu estou explicando. E se tiver dúvida, pergunta. Eu estou aqui para ajudar mesmo, gente. Vamos lá, próxima questão. O cruzamento de duas espécies da família das anonáceas, a Cherimoia, a Nona cherimola, com a fruta pinha, a Nona esquamosa, resultou em uma planta híbrida, denominada de atemoia. Não sei se vocês já ouviram falar da atemoia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. O que é a enxertia? O que é o enxerto? É você pegar uma planta, você vai pegar uma plantinha, vai pegar um pedaço do caule dela ali, você corta um pedaço do caule, aí você pega um pedaço do caule de outra planta e coloca ali nela. E aí, então, presta atenção, vou desenhar de novo. Aqui, você tem a plantinha, tem aqui o caulezinho da planta. Você vem aqui, corta um pedaço desse caule, aí você pega um pedaço do caule de outra planta e cola aqui, ó, prende aqui no lugar que você tirou aquele pedaço. Isso é um enxerto. Para que eu faço isso? É aquelas árvores que eles falam assim, árvore enxertada. É isso? Isso, é isso mesmo. Mas para que eu faço isso? Porque a minha planta vai ter característica das duas, tanto dessa daqui quanto da que foi enxertada. Então, eles fazem, por exemplo, eles pegam a raiz de uma planta jovem e colocam um enxerto de uma planta mais velha, por exemplo, para ela produzir mais rápido. Não sei se vocês já viram isso. Mas, então, o enxerto, qual é o benefício dessa forma de plantio? Aumentar a variabilidade genética, produzir frutos das duas espécies, manutenção do genótipo da planta híbrido, reprodução de clones das plantas parentais ou modificação do genoma decorrente da transgenia? Letra E? Para ser, uma pergunta interessante aí, ó. Para ser transgênico, ele tem que fazer você tem que alterar o DNA. A gente em algum momento alterou o DNA dele? Não, só juntou as duas, não foi? Você não alterou o genoma, tá? Então, eu poderia estar ampliando a variabilidade genética, porque eu estou juntando dois e criando um novo. Poderia, mas você não mudou o DNA. Acabei de falar que não mudou o DNA, que o DNA continuou o mesmo. Então é a letra B. C? A gente chegou naquele mesmo impasse. Todo mundo errou e só não falaram a certa. Então, a letra... Gente... É a D. É a... Ai. Mas por que clone de planta parental? Olha, não, desculpa, eu falei errado. Manutenção do genótipo da planta híbrida. O que aconteceu aqui? Alguém falou essa? Eu. A Gil que falou. Então, verdade, você falou, desculpa. O que vai acontecer aqui? Quando você pega aqui, cruza, faz o plantio aqui por meio da enxertia, você não fez o enxerto? Você não quer o genótipo da híbrida, que é a mistura das duas? Então, quando você faz isso, você mantém o genótipo dessa planta híbrida, entendeu? Você não fez a mistura das duas, não cruzou as duas espécies?
E aí, quando você faz o enxerto, você planta ali por enxertia, você mantém o genótipo dessa planta híbrida sem alterar esse DNA. Fica do jeito que você queria, entendeu? Sim? Não? Depois eu vou pôr no grupo. Juliana, Oi. toda vez que eu vejo a palavra híbrido, eu lembro do Klaus de The Originals ou The Vampire, porque ele é um híbrido. Ele é metade vampiro e ele é metade lobo. É essa a ideia. O que é um híbrido? É o cruzamento de duas espécies diferentes. Aqui, cruzou a xerimoia com a fruta pinha, né? E aí eles criaram essa nova espécie que é a temoia, esse híbrido. Então, quando faz o enxerto, quando pega esse pedaço lá da temoia e enxerta em outra planta, você mantém o genótipo do híbrido, você não perde essa característica genética dele que você criou, entenderam? A ideia é não perder esse material genético que foi criado. Entenderam? Sim? Então, tá bom. Então, vamos para a próxima. Ih, não vai dar tempo? Ai, gente, falta 2 minutos. A aula passou rápido. Professora, eu preciso assinar a chamada, não? Então, né, a minha ideia era fazer chamada aqui, né, perguntar quem tá aqui, mas eu tô com medo de não dar tempo. Então pode assinar o chat? Vamos lá, vamos tentar aqui. Deixa eu tentar fazer chamada rapidinho, então. Não, Juliana, faz não. A gente estava conversando, perde muito tempo. Continua a aula, estou prestando atenção. Isso não é coisa. Não dá tempo, não dá tempo. Faltam 3 minutos, o problema é esse. Não vai dar para a gente analisar a questão inteira, entendeste? Gente, eu vou tirar um print aqui, depois eu anoto quem está presente na aula. Me contem uma coisa, sobre essa parte, eu não vou fazer chamada não, só tirei um print, depois eu anoto. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma parte assim que vocês falam, essa aqui você podia falar de novo depois, ou aprofundar mais numa próxima aula, que a ideia é revisar para o Enem mesmo. Tem alguma parte que vocês falaram, essa aqui não ficou legal? O que vocês acharam mais difícil? Aquela daquele gráfico lá, se a senhora puder trazer outros exemplos para a gente aprofundar mais. Não, beleza, então, eu trago. Então, olha só, para a gente dar uma revisada, então. Mendel fez os cruzamentos de ervilhas, por todos aqueles motivos que a gente falou, e ele percebeu que as características, elas são passadas para os descendentes. As características são determinadas aos pares, uma delas a gente herda do pai e a outra da mãe. Todas as nossas características são aos pares. Uma a gente herda do pai, outra a gente herda da mãe. Quando vocês viram lá em genética com o vaguinho, né, o azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, aquilo lá é o par que ele falou. Essa característica pode ser homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto, quando os gametas, o zigoto, as letrinhas são iguais, azão, azão ou azinho, azinho. O heterozigoto é quando elas são diferentes, né? Um azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho. Pode ser dominante ou recessivo. Dominante acontece quando? Quando ela prevalece. Então, se eu tenho azão, azinho, qual característica que eu vou observar? Do azão. Então, ele é o dominante. O recessivo é aquele que só manifesta se tiver sozinho, tá? E aí, nós vimos que os genes, então, são pedaços, são trechos, são segmentos do DNA, do genoma, que determinam as nossas características. Todas as nossas características, o nosso genótipo é herdado dos nossos pais, está nos genes, vai ser traduzido com base naquelas trincas que é o códon. Cada 3 bases formam um códon, cada códon um aminoácido. Vários aminoácidozinhos vão formar uma proteína, tá? Essa proteína vai determinar as nossas características. Quando eu falo de característica, eu já estou falando de fenótipo. Todo mundo sabe a diferença de genótipo e fenótipo? Sim, não, não?
Quando eu falo de genótipo, genes, lembra de genes, tá? Eu estou falando da carga genética, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, aquilo que a gente herda dos nossos pais, e esse não muda. Fenótipo é a ação do genótipo influenciada pelo ambiente. Então, por exemplo, se eu falo meu cabelo é cacheado, é o meu fenótipo. Se eu falo meu cabelo é azinho, eu estou falando do meu genótipo, é da carga genética que eu herdei dos pais. Eu pintei e alisei. Eu posso mudar o fenótipo. O genótipo de genes a gente não muda, tá? A não ser que você faça um transgênico aí, né? Mas entenderam a diferença? Genótipo lembra de genes, não muda, herdamos dos pais. Fenótipo é a carga, é aquilo que a gente observa